Neste Bitalk vamos falar com o André Batista, co-founder e CTO da Etiac. O André é um verdadeiro hacker e hoje vamos explorar o mundo da cibersegurança, a espionagem comercial e industrial, o hacking dos bancos e o roubo dos teus dados. Fica com o melhor momento. Os hackers éticos não são tentados pelo lado Do Dark Side. dark side. Eu posso dizer que eu nunca fui abordado por nenhum grupo. Descobrias aquilo por 25 mil dólares. E haveria alguém que dizia, pá, mas se tu descobrires alguma coisa no Spotify, a gente não te paga 25, a gente paga-te 100 mil dólares. Eu escolhi o meu caminho há muitos anos atrás. O Skywalker também dizia isso e depois passou para o Dark Side. Então hoje vamos falar sobre cibersegurança. E nada melhor do que falarmos de cibersegurança do que termos um hacker à nossa frente. Podes explicar um bocadinho o que é um hacker? Nas palavras do hacker, o que é um hacker? Diria que um hacker é um indivíduo criativo, por natureza. Acaba por ser um mindset, de certa forma, de desconstruir a tecnologia. Ou seja, no fundo, são indivíduos que têm um conhecimento íntimo da tecnologia para encontrar um caminho para realizar uma determinada ação ou operação num sistema para o qual ele não foi originalmente concebido por quem o construiu. É um penetra ilegal. Eu achei piada que tu disseste que é um estilo de vida porque... É um penetra, não é? Não tem que ser necessariamente um penetra. Porque o facto de ser um estilo de vida, para mim tem algum paralelismo com, por exemplo, o hip-hop. Nós tivemos aqui o Varela e o Sam da Kid. E não sei se conheces, mas o hip-hop é também um estilo de vida, não é? Não é só música, não é só grafite, não é só isto, não é só aquilo. São várias coisas juntas que fazem um estilo de vida. E eu acho que tu dizes que o hacking é um estilo de vida porque, na verdade, um hacker não está necessariamente sempre no computador a tentar entrar num sistema qualquer, mas no seu dia-a-dia, quando pensa em engenharia e pensa em tecnologia, está sempre a pensar em formas de fazer coisas diferentes e ser um bocado engenhocas também, não é? E tentar juntar várias coisas. Faz sentido este paralelismo? Faz todo o sentido. Aliás, os rappers de hip-hop, muitos deles, podem mudar pequenas coisas no mundo com uma caneta. Os hackers é com o teclado, certo? Ajudam a descobrir estas fragilidades em sistemas. Estamos a falar dos hackers éticos, obviamente. E que as reportam depois às organizações para que elas possam... Mas isso já estamos a pôr uma coloração na atividade, não é? Exatamente. Já estamos aqui aos bons e os maus. Mas à partida, portanto, um hacker é alguém fora do sistema. Portanto, a não ser que seja contratado para tal, não é? Mas de qualquer das maneiras, ele só consegue ser contratado para tal se tiver essa habilidade, se conseguir ter essa habilidade. De estar de fora, queres dizer? E de desconstruir um sistema, não é? Na prática, ou seja, é procurar como é que eu consigo lidar com aquele sistema que foi montado por alguém, em termos tecnológicos, e entrar lá sem ser chamado, não é? Exatamente. Ou lixar o sistema, simplesmente. Exatamente. Pode-se entrar e destruir, não é? E isso é completamente ilícito. Está bem, mas não vamos ainda começar a colocar os levels. Vamos ainda exatamente. abordar o tema de forma mais genérica. Exatamente. Sim, os hackers conseguem entrar neste tipo de sistemas e há vulnerabilidade em sistemas e há vulnerabilidades que dependem de fator humano. Portanto, vulnerabilidades, estamos a falar em entrar dentro de um computador. Mas eu acho que estás a limitar o hacking a isso. E eu acho que o hacking não é só isso. Por isso Então é que vamos a é um isso. modo de estar, é um estilo de vida. Por exemplo, tu achas que o Leonardo da Vinci era um hacker? Completamente. Completamente, não é? Portanto, era um inventor que utilizava a tecnologia para criar novas coisas para resolver determinados problemas que ele Eu não imaginava. acho que fosse um hacker. Pois, mas por isso é que eu estou a perguntar a um hacker e não a ti. Porque na lógica dos hackers, tu tens hackers que não estão a entrar em sistemas, estão só a fazer hardware. Mas eles lidam com os sistemas dos outros, criados por outros. Não criam eles próprios os sistemas, não criam eles próprios os seus produtos. Também criam alguns. Nem todos sabem como construir um sistema. Isto é algo também interessante. Conheço alguns da minha área profissional em competições de hacking internacional que não sabem programar. Sabem só desconstruir. Mas curiosamente, aqueles que sabem
e que têm mais capacidades são aqueles que já construíram sistemas ou que já montaram uma empresa, por exemplo, e que tiveram que construir e planear Sim, toda mas a eles podem arquitetura ter de feito essa atividade, podem ter outro tipo de atividades. Mas o hacking, o hacking em si não é isso. Não é construir, é desconstruir, é precisamente. desconstruir, Não certo? é? Mas Não, às mas vezes podes temos que construir com construir outras coisas construídas. Ferramentas. Dou-te um exemplo. Há um gajo muito conhecido em Hong Kong, que vive em Hong Kong e, portanto, vive perto de Shenzhen, que é a capital da eletrónica do mundo. E em Shenzhen existe um espaço que é Huaqianbei, que é o mercado de eletrónica do mundo, onde tu podes comprar literalmente todos os componentes. E este gajo em Hong Kong criou uma série de vídeos e ficou muito conhecido porque o que ele fazia era ir ao Huaqianbei, comprava uma data de componentes e depois montou se não me engano, um iPhone com Android. Portanto, parecia exatamente um iPhone, mas lá dentro tinha Android. E foi ele que construiu aquilo tudo. Isso é um género de hacking, ou não? Não, acho que não. depende do Sei que que eu vou ficar nós um exemplo claro. É que eu acho que sim. depende do que nós considerarmos pela definição de hacking, não é? Ou seja, eu estava a tentar aqui reduzir a uma magia de conseguir encontrar um caminho para realizar uma ação que não é suposta. Ou seja, é provar um pouco, no fundo, que o impossível é possível. Certo? E desse ponto de vista, e reduzindo a definição a isso, podemos dizer que construir algo novo também é um exercício criativo de hacking, se reduzirmos a definição a essa. Agora, eu entendo perfeitamente que há aqui uma diferença entre construção e desconstrução, maker e breaker, ok? Por exemplo, eu acho que um tipo que cerca uma fortaleza medieval, quer tomar a fortaleza, ele vai ter uma atividade de hacking. Se entrar lá dentro. Ele vai tentar entrar, se encontrar não um entrar? buraco para entrar lá dentro. Se não entrar, também é um hacker. Se não entrar, continua a ser um hacker. Porque ele está a tentar entrar. Então o Napoleão para ti Exato. era mais hacker do que o Leonardo da Vinci. Sem dúvida nenhuma. É interessante. Interessante, nunca tinha recuado tanto no tempo Para pensar em hacking. para pensar em hacking, mas diria que, por exemplo, Einstein, sem dúvida, teve esse mindset. Mas podemos ainda de... recuar mais, sabes? O cavalo de Troia, não é? Sem dúvida. Sem Aliás, dúvida. é É um utilizado. hacking. Excelente Foi um exemplo. hacking. E é Excelente hoje em dia exemplo. utilizado como uma nomenclatura para um tipo de programa que se utiliza em Completamente. Estamos na cibersegurança. guerra de Troia, não é? Portanto, já estamos há muito tempo. Ok, então vamos lá só pôr uns labels. Portanto, e dentro dos hackers, os que nós conhecemos e o que se fala nas notícias sempre são os hackers entraram no sistema de não sei quem, não sei o que mais, não é? Portanto, são, Sim, o que nós ouvimos são bandidos, são cowboys. nós ouvimos é que os hackers são todos maus do ponto de vista em que que prejudicam as pessoas, que lhes roubam os dados, que as suas personas digitais, no fundo, e que prejudicam também as organizações e entidades públicas e privadas. Mas essa não é a definição, certo? Nós Sim, temos claro. os Tens razão. hackers éticos e que jogam de acordo com as regras. E atenção pessoal, o André é um hacker ético, ok? Nós não queríamos trazer aqui um hacker Obrigado. que nos fosse hackear o pessoal que nos está a ouvir. O que tu estás a dizer, e bem, André, é que no fundo, lá está, a tecnologia e a capacidade humana pode ser utilizada para o bem e para o mal, se formos assim preto e branco, não é? Depois há montes de cinzentos pelo meio. O preto e branco é interessante porque os hackers normalmente são white hat ou black hat, não é? Sim. Chapéu branco e chapéu preto. Ok. Sim. Não gosto muito dessa nomenclatura, gosto mais de ético ou não ético. Ok. E aliás, a minha Porque preferida é uma questão é, wokeness, aliás, que agora a- não se pode falar de preto não, e branco. a minha terminologia preferida é hacker e cracker. Ok? Ok. Cracker, aquele que faz cracking mesmo aos sistemas e que depois destrói efetivamente aquilo que tinha sido construído com efeitos devastadores. Ou abre as portas, né? Ou então aquele que é ele mesmo ou ela e tenta descobrir essas vulnerabilidades, mas que está ao serviço do povo, que está ao serviço das organizações, que está ao serviço realmente Das do progresso. organizações? Das Do bem. organizações? Que organizações? Das organizações do bem. Que exército é esse? Do bem. Que exército? O que é que queres dizer com isso? Organizações, Organizações do do bem. bem. Não, eu não estava a dizer organizações do bem, eu estava a dizer é que, portanto, os hackers éticos protegem as pessoas, as organizações, empresas públicas ou privadas. Não, eles acham que Em protegem. último caso, o progresso tecnológico. Espera aí, André, então vamos fazer ver aqui mais uma definição dentro Ele do está a falar hack. dos Eu sei. éticos. Eu sei, os éticos. É assim, se eu entrar dentro de um sistema a teu pedido, eu sou um hacker?
Ou seja, tu dizes, tu contratas, Sim, tu contratas para eu procurar vulnerabilidades no teu sistema. Eu sou um hacker? Sim. Então, isso era a tua definição de há pouco. Certo. Mas uma coisa Mas é... quem impede não o é. Necessariamente. Certo. Uma coisa... Repara, não há distinção entre eu sou um hacker ético, eu é que decido onde é que eu entro e quando é que eu entro. Depois de entrar, eu falo contigo e digo, olha, eu entrei no teu sistema, encontrei estas vulnerabilidades, está aqui. Sim, não vou fazer nada com elas para o meu benefício próprio. Não estou a ganhar nada com isso. Tu estás a dizer, olha, está aqui. Certo? Não destruí nada, está aqui. E tu vais-me agradecer, dizer, fixe, trabalhaste para o bem, ok, vamos trabalhar para acabar com essas vulnerabilidades. Isso é um hacker, para mim. É um hacker ético. É um hacker ético. Mas eu sou independente. Mas eu é que decido Certíssimo, onde é que entro. Eu percebo. Outra coisa, tu contratas-me para ver as tuas vulnerabilidades. Eu já não sou um hacker. Eu vou usar técnicas do hacker, mas já não sou um hacker. Eu sou um Freelancer. freelancer, pode ser de uma empresa. Eu sou um fulano que foi contratado, não é? Para encontrar as vulnerabilidades do teu sistema. Estás a dizer, estás a fazer, és um consultor que está a utilizar técnicas de hacking para entregar o trabalho. Estou a usar técnicas de hacking, não é? Até posso nos meus tempos livres ser um hacker ético ou ser um hacker destrutivo, seja aquilo que for, mas eu estou a usar os meus conhecimentos, o meu talento, as minhas ferramentas, as ferramentas da empresa, ou seja, aquilo que for onde pertence, para prestar um serviço de cibersegurança, não é? De cibersegurança em termos de ver as vulnerabilidades. São coisas diferentes. Ou tu achas que um hacker também, ou seja, que isto também se enquadra em hacker? Sim. Porque Eu aí discordo a um bocado. pessoa, Eu alguém acho que seja um hacker, se um hacker é um está- modo de vida, é um gajo independente, pá. Ou seja, quando Certíssimo. ele é que decide onde é que concordo entra. plenamente. E há muitos que trabalham com N empresas, como por exemplo a ETIAC, que é a minha empresa de cibersegurança, que trabalham de maneira de modo freelancing. Eles trabalham quando querem, quando têm disponibilidade para tal, para fazer análises de segurança mais profundas aos nossos clientes. Portanto, ok? tu contratas... Mas eles não deixam de ser hackers por estarem a ser contratados. Certo. E certo. há vários que eu conheço que estão ao serviço de N organizações durante o dia, e até conheço um médico Então ele é que era à noite. e depois à noite ou nos dias livres são mais freelancers, Tu não é? estás de acordo comigo? Ou seja, eles são hackers nos tempos livres e quando são contratados, eles são... como é que se diz? são consultores, são Consultores. Pronto, mas não deixam de ser hackers. Era Mas só acho que isso esta distinção é importante. Não sei para que é que isso é importante, mas eu percebi a ideia. Mas é importante para quê? É pá, porque se tu dizes que um hacker é um modo de vida, não é um modo de vida se o gajo está a ser contratado e pago por isso. Portanto, ou Certo, seja, ou seja, se não considerarmos que é uma profissão, completamente de acordo. Então, mas espera aí, se eu sou um hacker não pode ser uma eu sou profissão. do hip hop e pagam-me para fazer uma música, deixo de ser hip hopper? É uma boa questão. Acho que não. Continuas É a uma ser boa hip hopper, questão. como diz o André, Tu continuas a ser hip hacker. hop, mas naquele caso, não é? Naquele caso, estás a fazer uma música para um filme ou para não sei que, não sei quantos, não é? Estás a ser contratado para isso, estás a ser um. É diferente. Yeah. Estás Ok. a vender a tua obra. André, então agarrando agora aqui nestes hackers e nos crackers, portanto os hackers bons e os hackers maus, isto é uma corrida do gato e do rato, no fundo, não é? Portanto, porque as empresas temos sistemas complexos, sistemas tecnológicos complexos, como é óbvio, tem muita tecnologia envolvida. Essa tecnologia pode ter vulnerabilidades, ou seja, o que é que são vulnerabilidades? São problemazinhos ou pequenas portas que estão abertas que um hacker pode utilizar para entrar, né? E portanto, na verdade, os mauzões andam sempre à procura de sacar informação para poder vender ou entrar num sistema para poder comprometê-lo de alguma forma, e os hackers vão andar sempre a tentar tapar os buracos. Mas como nós sabemos, é mais fácil encontrar um buraquinho e entrar do que andar a tapar os buracos todos de uma parede. Né? Portanto, não é uma corrida do gato e do rato que vai estar sempre perdida. Ou seja, nós vamos andar sempre atrás do prejuízo. Não é? Não sentes isso no teu trabalho, Sinto não é? que é muito difícil conseguir ganhar essa corrida, e é também a ETIAC também vem de certa forma tentar reequilibrar aqui um bocadinho a balança, por nós tentarmos ser mais rápidos nessa identificação de vulnerabilidades para que consigam as organizações tapar os buracos que realmente são mais impactantes ou que poderiam resultar em danos sérios para os negócios, ok? E desse ponto de vista
Vulnerabilidades críticas, não é? Sim, vulnerabilidades críticas, severidade tipicamente superior à média, alta, e que permite que eles prioritizem os seus esforços e que aumentem a sua, portanto, que otimizem em termos financeiros e de recursos humanos, e também para tentarem evitar, de certa forma, também agora o chamado burnout de vulnerabilidades, porque há tantas vulnerabilidades todos os dias Quantas que as vulnerabilidades é que saem equipas. por dia? Por exemplo, no último ano eu tenho ideia que vulnerabilidades em third parties seriam cerca de 70, mais de 70 por dia. Este 70 ano por dia? novas, sim, Uau. e algumas podem afetar diversos componentes de organizações por todo o mundo, infraestruturas, Mas o que é que são essas inclusive vulnerabilidades? São críticas. coisas que aparecem? São o quê? Bichos? São seres vivos? Estamos a falar, as São vulnerabilidades bugs, são aparecem. O que é que insetos. isso significa? São vulnerabilidades identificadas ou por investigadores, por hackers, freelancers às vezes, ou por hackers que trabalham como consultores em empresas que fazem esse tipo de research, esse tipo de investigação, ou também pelas próprias empresas também Mas que se apare- descobrem vulnerabilidades mas, nos seus mas elas produtos. já lá estavam. Elas já lá estavam e outras vão surgindo à medida que vamos Fazendo updates fazendo alterações e mutações ao na nossa sistema. infraestrutura digital. Certo. Podemos Certo? só agarrar um exemplo prático só para as pessoas perceberem. Por exemplo, imagina que haja várias vulnerabilidades, por exemplo, no Word ou no Excel. Só para usar uma ferramenta que Sim, toda a gente usa, não perfeitamente, é? claro. Portanto, imagina que alguém descobre uma vulnerabilidade no Word e significa que ele descobriu o quê? Consegues dar algum exemplo, alguma coisa prática que as pessoas consigam visualizar? Sim, imaginemos, por exemplo, que no Word tem ideia, por exemplo, um caso muito prático. As macros do Word, que quando nós abrimos um documento, se tiver uma macro, vai-nos pedir autorização para executar aquela macro. Certo? Não sei se já utilizaram macros. Certo. Macros são tipo código que nós pomos no Excel e depois Sim, executa uma em data de VB tarefas. Script, etc. E nós temos que aceitar isso para correr, porque senão podem-nos entrar na nossa máquina. É super fácil. Uma vulnerabilidade no Word, neste caso, que seria de severidade alta à crítica, diria eu, é uma forma de ultrapassar esse mecanismo. Ou seja, não aparecer uma mensagem ao utilizador a perguntar se ele de facto quer executar aquela macro, que lhe vai permitir depois a um atacante que forjou aquele documento e entrar no computador pessoal e depois roubar, pronto, fazer um conjunto E de isso ações poderia ilícitas. materializar-se numa coisa do género: editares o código de um documento Excel e na primeira linha meteres um código qualquer, não é? Que depois, quando a pessoa abria ou fechar no seu computador, o computador ia ler aquela linha e não te perguntava nada e executava código malicioso. Vamos Estou simplificando. completamente na É maionese. isso, simplificando é isso. Ok. Pode haver um problema lógico, pode haver um problema de corrupção de memória, não querendo entrar em detalhes muito técnicos, resumidamente é isso. Ok, então o que Há estás a um dizer. erro que permite eventualmente esse bypass, é o que nós chamamos um bypass, e uma verificação que depois permitia entrar na máquina. Portanto, isso seria um chamado Common Vulnerability Exposure, um CVE, uma vulnerabilidade que afeta software que é utilizado por muitas empresas e pessoas por todo o mundo, e que seria reportado ao vendor, que neste caso é a Microsoft, e a Microsoft depois dá release de advisories em que diz: corrigimos esta vulnerabilidade, por favor, atualizem o vosso software. Daí a importância de termos o software atualizado. Completamente. Mas mesmo para software atualizado, é possível encontrar vulnerabilidades Claro. e entrar. Agora, essas Aliás, são as lá vulnerabilidades está. desconhecidas. Vão Isto é aquilo que atualizar não o se conhece. software e abrem outras vulnerabilidades que antes não havia. Exatamente. Também pode acontecer. Às vezes uma correção de uma vulnerabilidade abre um outro caminho. Então, desculpa, o que estás a dizer então que é estas 70 vulnerabilidades por dia que estamos a falar são no fundo pessoas por todo o mundo que andam a descobrir as vulnerabilidades, não é? E que comunicam. Mas isso não significa que não haja hackers maliciosos que estão a descobrir vulnerabilidades e não as comunicam. Certo? Exatamente. Claro. Há muitos exemplos desses. Vulnerabilidades, inclusive, por exemplo, no Google Chrome, completamente atualizado, que são exploradas, o que é chamado exploited in the wild. Ou seja, em que é possível verificar que houve vetores de ataque para, tipicamente, indivíduos high profile, VIPs de organizações, e que depois, através desses exploits, permite que um atacante entre efetivamente no computador pessoal e rouba um conjunto de dados que possam realmente depois ter consequências graves para a organização em que esse indivíduo se insere. Pois eu começo a pensar se isto também não é um problema de incentivos, ou seja, na verdade os hackers maliciosos o que querem é ganhar dinheiro, não é? Tirando se Não for motivações necessariamente. políticas. Se forem estúpidos, não.
Se forem estúpidos, prejudicam-se a si próprios e aos Pois, outros. Né? aliás, tu já conheces, há um tipo genial que é o Cipolla, que escreveu um livro sobre a estupidez humana, em que ele dá a definição de estupidez. E a estupidez é quando tu prejudicas o outro e não ganhas nada com isso. E tu tens hackers, muitos hackers maliciosos, que prejudicam os outros, que destroem sistemas sem ganhar nada com isso. É só pelo prazer de destruir. Sim. Esses são mesmo estúpidos. Completamente de acordo. Pronto. Mas tirando desses. Se algum deles nos está a ouvir, é estúpido. Yeah, é estúpido. Tirando esse, há os bandidos, que são os gajos que destroem para ganhar alguma coisa, não é? Mas ele faz as distinções todas Sim, sobre isso. Quem tiver são os interesse ladrões pode ler esse invisíveis, livro. no fundo, mas não deixam de ser o equivalente aos ladrões na esfera física, certo? Uhum. Mas eles estão à procura de um retorno financeiro, certo? Claro. Ou seja, Muitos deles, ou às vezes, alguns também são contratados, isso tem vindo a acontecer. Tem inclusive algumas organizações que contratam este tipo de mercenários para roubar dados a competidores, por exemplo. Ou simplesmente destruir os sistemas dos computadores. Ou destruir os sistemas dos competidores. Uhum. Isto também tem sido reportado também agora nos últimos tempos. no Bitalk também procuramos hackers de negócios. Se conheces alguém que tenha capacidade para vir aqui e discutir estas ideias connosco, recomenda-nos, por favor. No fundo, este tipo de hackers mais maliciosos, nós podemos vê-los como raptarem, não é? Um rapto de uma pessoa, não é? Tem o objetivo de tu retirares mais valor dali e através de chantagem conseguires obter mais dinheiro. No fundo, os hackers também procuram isso. Muitos dos hackings que nós vimos em Portugal nos últimos anos, não é? São grandes empresas, os hackers entram lá dentro e depois pedem uma reward qualquer para... Pedem dinheiro. Pedem dinheiro. Pedem dinheiro. É isso, não é? Para poder libertar os sistemas. Ou seja, a questão é, será que as empresas não andam a pagar mal aos hackers e por isso eles vão utilizar esse tipo de... Provavelmente as empresas não estão a levar muito a sério. Bom, para já, podem levar a sério. A questão é que nós estamos a lidar com uma realidade. Isto é a mesma coisa que o terrorismo. Não, mas a minha questão é mesmo essa, se levam a sério ou não. Já lá vamos. Mas repara, do ponto de vista, um hacker tem uma grande vantagem sobre quem está a defender os sistemas. Porque o hacker, tu nunca sabes, isto é como no terrorismo, não é? Tu não sabes qual é a oportunidade, onde é que ele vai atacar, quando vai atacar, com que meios vai atacar. Portanto, ele tem sempre a iniciativa. A iniciativa está do lado do hacker. Ele é que decide. Exatamente, mas se dermos, isto é algo que também eu acredito viamente, é que se dermos a oportunidade para estes e muitos deles são muito jovens até, de terem um canal, por exemplo, para comunicar vulnerabilidades em sistemas e até ganharem uma recompensa por essa atividade e recompensas monetárias que sejam justas para eles desenvolverem o seu trabalho e porem em prática, portanto, os seus conhecimentos, vamos assistir, eu acredito que vamos assistir a mais hackers a virem para um lado em que tudo isto está regulamentado. Quais são os sistemas mais seguros? Os sistemas das grandes empresas em Portugal ou os sistemas do Estado? Em termos de cibersegurança? Boa questão. É que eu teria a inclinação para responder que os sistemas privados devem ser mais seguros. Ainda que nos sistemas públicos esteja a informação mais sensível. Depende do setor também. Imagino que na AT estejam mais bem protegidos que na Segurança Social. Depende do setor. São dados que nós não temos, até temos vindo a conduzir alguns estudos nesse sentido e até seria bom haver mais dados sobre isso. Eu não os tenho. Não vamos dar dicas a ninguém, pois não. No entanto, já houve alguns relatórios. Por exemplo, que setores como, por exemplo, a engenharia civil estaria muito atrasada em termos de investimento em segurança, por exemplo. Se vamos olhar para as telecomunicações, no setor privado já vemos que há um investimento em segurança já considerável. Retalho também, temos a assistir também a investimentos muito fortes também na área de cibersegurança. Estou a falar de privados. No público, tipo a rede elétrica temos. Pois, esse é o problema. Tem-se feito muitos testes já, felizmente, mesmo de identificação de vulnerabilidades a entidades públicas. A rede elétrica nacional também é privada. E temos desde câmaras municipais que já começam, e algumas até inclusive a utilizar a nossa plataforma, porque já agora, só contextualizando, a ETIAC descobre vulnerabilidades de forma tanto contínua e automática como manual. Pronto. E temos alguns utilizadores que são, por exemplo, câmaras municipais e que identificam rapidamente as vulnerabilidades e as corrigem, e faz com que haja ali
uma possibilidade de materialização de ataque futura que foi eliminada, pelo menos aquela. Não significa que todas elas possam ser eliminadas. Isso é uma Isso é utopia. impossível. É uma utopia. Eu gostava de voltar um bocadinho mais atrás, quando tu dizias sobre a malta que pratica hackerismo. É que é? Hackenings. Malta que pratica hacking. Pronto. Pronto, pessoal que pratica hacking. Tu disseste que temos de preferir malta nova e que essa atividade é legal. Isso é interessante. E tu, quando falaste nisso, eu lembrei-me de um exemplo interessante que aconteceu nos anos 50, salvo erro, na China, quando a determinada altura eles chegaram à conclusão que os pássaros comiam demasiado arroz nos campos. Portanto, que eram, no fundo, Não é um problema. era um problema que eles tinham. Então fizeram uma campanha para eliminar os pássaros, Matar. matar os pássaros. Portanto, caçavam-nos, faziam um barulho para eles se cansarem. Estar com conversa de hacker. Eliminar. Eliminar. Exato, eliminar. O que é que aconteceu? Eles depois passaram fome, porque de facto eles eliminaram os pássaros, uma grande quantidade de pássaros, e depois nas colheitas seguintes as colheitas foram destruídas por bicharada. Insetos e outras Exatamente. coisas que os pássaros comiam. E chegaram aí à conclusão que o sistema devia estar equilibrado, ou seja, Exatamente. lá está as questões da natureza, a natureza sabe equilibrar-se. Os pássaros comiam algum arroz, mas comiam muito mais os insetos que destruíam o arroz. Aqui é um bocado a mesma coisa. Nós não vamos eliminar os hackers. Eles existem e eles têm uma atividade positiva, porque eles estão a detectar vulnerabilidades. E o que tu estás a dizer, e parece-me parece lógico, que é em vez de os exterminar esses pássaros, porque eles são os pássaros, não é? Devia-se incentivá-los a mostrar onde é que estão os insetos, não é? Portanto, ou seja, devia-se incentivá-los, de facto, a mostrar quais são as vulnerabilidades que os sistemas têm e compensá-los por isso. Portanto, criar, no fundo, puxá-los para o lado produtivo, diremos assim. O problema é que estamos numa área, e era por isso que eu estava há bocado a falar disso, que é a mesma questão sempre da segurança, que é ninguém quer investir em segurança, não é? As empresas olham Vê para a como segurança. um custo, não vê é como um um investimento. custo, exatamente. Não, eles veem isso como uma ameaça, porque é assim, eu sou diretor dos sistemas de informação de uma empresa. Eu não vou estar a pagar a hackers para me dizerem que eu tenho buracos. Eu não tenho buracos. Eu não posso dizer Eu não que tenho não, porque tenho vulnerabilidades. buracos, não é? Exatamente. Ou seja, perante a chefia, eu não quero mostrar fraqueza, quero mostrar força. Claro, depois um dia tenho uma surpresa e vou ter que ir à chefia dizer, olha, bloquearam as bases de dados todas e estão a pedir $1 milhão. Mas por Mas outro lado, essa pessoa, se for ao CEO e disser, olha, eu preciso de 10 milhões de euros para implementar nos próximos 18 meses para aqui uma cena brutal, super segura, a resposta provavelmente é, estás, mas é louco. 10 milhões em segurança? se calhar não é Para 10 que é que milhões. és dois? Mas se calhar não é tanto. Nós vemos isso acontecer em várias entidades, inclusive. Sim, mas depois quando a coisa acontece, é um problema de reputação gravíssimo para a empresa e às vezes pode-se destruir o próprio negócio, não é? Há falta de literacia em cibersegurança de muitos administradores, infelizmente, e que realmente, nesses casos em que Desculpa, não é muitos administradores a falta de literacia, ponto. Pronto. E quando vai TikTok. um chefe de segurança, um CISO, pedir budget, etc., se deixar realmente, se deixar um administrador na ignorância em relação a este tema, este tipo de situações vão acabar por acontecer. E nós vemos, inclusive na nossa atividade, a falar com alguns CISOs que realmente eles têm sérias dificuldades em argumentar e muitas vezes também demonstrar qual é que foi o retorno de investimento de estarem a utilizar o produto A, B ou C, ou de estarem a fazer um teste de penetração, ou etc. Porque é muito difícil de prever e também não temos ao mesmo tempo dados históricos suficientes para conseguir, por exemplo, na bolsa, quando há um ataque, nós conseguimos medir, não é? Qual é que foi o impacto direto económico de um determinado ataque, não é? Se estivermos a falar de organizações que não estão listadas, não é? Obviamente que temos ali uma quebra às vezes
se a disponibilidade for afetada, uma das esferas da segurança for afetada, a disponibilidade, nós, ok, a empresa não faturou durante aquele período, ok, mas depois aí as perdas efetivas, reputacionais, portanto, há a perda de confiança por parte de parceiros, de clientes, etc., stakeholders, e isso é tudo muito difícil de quantificar e de perceber muitas vezes qual é que é o retorno de investimento de comprar segurança. Repara, qual é o retorno de investimento de fazer um seguro? Nenhum. Só quando tens um azar. Quando és obrigado. Quando és obrigado. Diz, olha, tu para fornecer os meus serviços tens que ter um seguro disto. Portanto, ou seja, as pessoas encaram com alguma razão que o seguro é um custo supérfluo, não é? Tal como encaram a cibersegurança. Tal como encaram a cibersegurança como custo Na supérfluo. cibersegurança é semelhante. O problema é quando as coisas acontecem, não é? Em termos de obrigatoriedade, nós temos vindo a assistir a um conjunto lá está, em termos de compliance, há muitas organizações que são obrigadas a fazer testes de penetração porque senão não podem Legalmente. trabalhar com um determinado cliente. Estás a dizer, legalmente já temos algumas diretivas que obrigam empresas a fazer Pronto. coisas em determinadas situações. Exatamente. E essa obrigação cria uma oportunidade de negócio para diversas empresas de cibersegurança entrarem nesse mercado e venderem o que nós chamamos pen tests tradicionais, em que correm ali uma ferramenta ou outra, aquilo dá-lhes um relatório e está feito e não querem saber muito bem para que é que aquilo serviu. Os chamados mínimos olímpicos, né? Certo. E nós temos efetivamente que Isso parece ir mais higiene- além. Isso Porque parece higiene e segurança no a trabalho. segurança, pois, nós Exato. temos que ter consciência e maior literacia nesta área para que realmente se invista, porque realmente queremos proteger aquilo que nós estamos a construir e proteger todas as pessoas que fazem parte da nossa organização, por exemplo. As Tem pessoas que haver essa vontade É verdade. efetiva e de fazer as coisas bem, porque muitos destes negócios, permitam só acrescentar, há muitos negócios que oferecem este tipo de pentests tradicionais e que realmente o output, portanto os resultados daquele teste, não descobrem vulnerabilidades Sim, nem mas criativas nem Mas isso não é um impactantes. problema de quem faz os testes. Isso não é um problema de quem faz Isso os também testes. está a Isso é o dizer, é um problema de quem problema de os pede. educação. Isso é o Exato. problema dos clientes. Certo? Porque, perfeito, é óbvio, quer dizer, é óbvio, se nós estamos a fazer um pen testing, uma ação de pen testing, nós para já não estamos a cobrir tudo, porque é impossível, não é? Pen é penetrar. É que é no fundo dentro do tentar sistema. entrar nos sistemas, não é? Ou seja, pagar alguém para entrar no meu sistema para ver se ele está suficientemente protegido. Portanto, se eu estou a fazer isso, depende. Se é só para ter um relatório, para passar para apresentar um papel a alguém, um cheque, isso não serve de nada, não é? Porque ele, no fundo, vai estar a trabalhar muito à superfície, não é? Porque é só uma brincadeira, são os preliminares da segurança. Portanto, e depois, dali a 3 dias, as vulnerabilidades já podem ser completamente diferentes, não é? Completamente. Por isso é que Portanto, ou precisamos tens o pen testing permanente, contínuo, tens um serviço de cibersegurança contínuo, ou então não serve de nada. Mas tem que ser contínuo e tem que ser bom. Porque se está a testar as vulnerabilidades Sim, que mas saíram há 2 anos atrás, Mas à também não partida, serve se nada. estás a contratar alguém que percebe disso, tem que ser bom e é bom, não é? Portanto, há muitas empresas no mercado que são boas a fazer isso. Agora, não serve de nada é contratar alguém a fazer pen testing para ter um relatório para apresentar a alguém. Isso não serve de nada, não é? Certo. Portanto, tens que ter mesmo um trabalho contínuo, permanente, até porque se tu estás a contratar o serviço a uma empresa que te faz pen testing permanente, ele vai fazer isso com a regularidade que for acordada, contratada, não é? Portanto, de certeza que vai usar ferramentas automáticas, algumas ferramentas automáticas, e vai ter que usar também trabalho manual, não é? Portanto, ou seja, não pode ser só automático. Então, cada vez o serviço dele vai ser mais profundo, porque ele vai conhecer melhor os sistemas, vai saber em que áreas é que há mais vulnerabilidades, onde é que as coisas aparecem de vez em quando, etc, etc. Se tens um serviço contínuo, obviamente que a tua segurança é muito maior, não é? Estou a falar. É isto, não é, André? Claro. É a questão de termos um filme ou uma fotografia, não é? É isso mesmo. E reduzindo aqui Ora, André, para além do pen testing, nós já falámos, também existe um conceito que eu pessoalmente acho muita piada, que é o bug bounty, né? Que no fundo é O quem?
Chama-se Bug Bounty. Uau. E no fundo a ideia é, eu penso que isto foi iniciado por empresas mais tecnológicas, até tipo a Google e Facebook e etc, não é? Que eles diziam, epá, entrem nos nossos sistemas, quem conseguir entrar, nós temos aqui 1 milhão de euros em prémios para dar a quem encontrar os piores problemas. É uma coisa desse género. Exatamente. Eu próprio também sou um caçador de recompensas. Tu também és um bounty bug hunter. bounter. Sim, nos meus tempos livres, Quando tu és hacker. quando eu sou hacker. Sim. Eu faço também bug bounties em diversas plataformas que depois vieram a surgir já desde há mais de uma década. E são até, tipo marketplaces que juntam bug Sim. bounties de várias empresas. que juntam bug bounties com organizações e há ali um canal para comunicar e há uma tabela em que estão pré-definidos os valores que são pagos aos hackers por cada vulnerabilidade. Pronto, e que é um modelo completamente diferente do que nós, por exemplo, temos na ETIAC. Há uma empresa, por exemplo, que é a HackerOne, que é aquela em que a plataforma onde eu mais desenvolvo este tipo de atividade, e que lembro-me que na altura em que eu me inscrevi na plataforma havia bounties, por exemplo, já de 5 a 10 mil dólares por uma vulnerabilidade crítica, reportar uma vulnerabilidade crítica. Portanto, ganhavas 10 mil dólares se encontrasse uma vulnerabilidade crítica num sistema Exatamente. específico. E eu, passado um ano ou dois, descobri logo uma de 25 mil dólares no Shopify, porque conseguia tomar conta de grande parte da infraestrutura toda do Shopify, por exemplo, com privilégios máximos. Um cluster, mais 10 mil máquinas. E hoje em dia, posso dizer que o Shopify na altura pagava 25 mil dólares por essa vulnerabilidade. Se essa vulnerabilidade tivesse sido reportada hoje, eu tinha 10 vezes mais retorno, por exemplo. 250 mil dólares? Sim, eles têm uma tabela que hoje em dia vai até 200 ou 250 mil dólares. por uma Devias ter vulnerabilidade guardado a crítica. vulnerabilidade que encontraste e só reportavas agora. Isso é que era um investimento, Isso já não- viste? É melhor que a Mas Bitcoin. isso não é ético. Certo. Não, e já entretanto alguém podia tê-lo descoberto. Já Não alguém- perdias a Há um oportunidade. risco, né? Pronto, ok. Há um Tendo em risco. conta o risco. Se ignorarmos a ética, alguém a poderia ter reportado e é um risco, não é? Pronto, Portanto, mas- perdias o teu investimento a longo Pronto, prazo. também pode ser visto como investimento, mas aquilo que nós fazemos e todos os hackers fazem, Era os uma hackers piada. éticos, claro que sim, mas Olha, mas um hacker reportam ético, logo, de imediato, o problema. E eu já vi empresas, atenção, eu já vi empresas que guardam vulnerabilidades para depois voltarem a vender o serviço ao cliente e depois é que reportam. pois, já não é. E isso é vergonhoso. Já não Mas é isso acontece, eu já vi vários casos. Mas já diz-me uma coisa, isso já Interessante. acontecer. os hackers éticos não são tentados pelo lado Do Dark Side. dark side of the... I'm your father. Hã? Chega o Darth Vader. Nunca Eu foste posso tentado. dizer que eu nunca fui abordado por nenhum grupo É porque tu descobrias APTs e coisas assim. descobrias nunca aquilo me por abordaram. 25 mil dólares. E haveria alguém que dizia, pá, mas se tu descobrires alguma coisa no Spotify, já não te paga 25, a gente paga-te 100 mil dólares. Mas não diz a ninguém, só a nós. Mas aí já não seria um hacker ético. Exatamente. Mas, Eu não vendia nem por. Eu não vendia nem porque o montante fosse. sim, mas isso tu não podes dizer outra coisa. Certo. Mas quando te passares Mas- para o lado negro, também não vais dizê-lo. Eu não passo porque eu escolhi o meu caminho há muitos anos atrás. O Skywalker também dizia isso e depois passou para o Dark Side. Achas que esse modelo funciona, o Bug Bounty? Faz sentido? Sim, é um modelo super interessante. Tipicamente é para empresas que realmente, organizações mais maturas e que têm capacidade de Tem confiança. Tem confiança nos seus sistemas. Muita confiança. Exatamente, sim. Yeah. Tem um nível de maturidade elevada e tem a capacidade também financeira de ter um budget e que permita ter uma tabela de recompensas que não seja, por exemplo, de 100 ou 200 ou 300 dólares para uma vulnerabilidade crítica, porque senão ninguém vai olhar para eles, certo? O Bounty é muito baixo, né? Exatamente, ou seja, Ou há então aqui o grau uma de coisa, uma dificuldade. disparidade que é um modelo que realmente beneficia muito empresas com um budget considerável e que aquilo para eles não é nada, não é? Se olharmos, por exemplo, para a Amazon ou empresas desse género que têm programas de bug bounty de topo e que pagam 100 a 200 mil dólares numa vulnerabilidade crítica. Mas para, mas, Não é? também, mas também é uma questão de esforço, não é? Ou seja, tu vais procurar uma vulnerabilidade na Amazon. Qual é a probabilidade de tu encontrares? O André é mais rápido, mas Eu sim. sei. Eu então não encontro de certeza. Mas qual é a probabilidade de tu encontrares? Certo, como a É muito probabilidade mais é baixa, baixa do que noutros sítios. tens que Eles meter têm um que valor pagar alto. mais, têm que pôr um preço muito sim, mais sim, alto sim. para que tu investas o teu tempo a procurar essa vulnerabilidade, não é? E não a queiras vender ao Dark Side.
E não há queiras vender a Dark Side. não é? Tu tens que ver, vale a pena arriscar-me legalmente e vender isto por $200.000 quando posso vender legalmente por 100.000? Epá, prefiro Isso é manter-me. malta que não gosta de dormir descansado, Exato. basicamente. Não... Mas tu achas que, por Mas- exemplo, se os nossos, eu vou voltar ao mesmo tema da há bocado, se os nossos sistemas de Estados, e vamos então sair de Portugal e fomos para sistemas mais complexos, como nos Estados Unidos, na China, na Rússia, em França, estou a dizer nações que têm armas nucleares, de propósito. Se esses gajos tivessem bounties, não seria muito mais seguro para as infraestruturas deles, porque os eles Estados não têm. fazem. Eles Ou fazem? fazem. Eu já Ok. trabalhei com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, por exemplo, em competição Bug Bounty. Tipo, entrar nos sistemas da NATO ou da NASA, ou seja, o que for. Não posso dizer quais, mas já trabalhei com Mas diversos semelhantes, né? ramos. Assinaste o no disclosure. Assinei, mas é público, se eu não estava a dizer, é público que eles têm Bug Bounty Programs e que vários hackers trabalharam, aliás, há Já agora estou uma curioso. reportagem sobre isso. Alguma vez foste hackado? Que eu saiba, não, mas assumo que sim. Ok, boa resposta. Resposta à hacker. Uhum. Provavelmente sim, não sei. Não sei. Naquelas competições que vocês vão, em que juntam os hackers todos num pavilhão e estão todos no seu computador a hackar cenas, também devem sacar uns aos outros. Ele é cuidadoso, porque se ele dissesse, não, nunca ninguém conseguiu. Amanhã era. Não é isso, eu Era algo. assumo, lá está, eu não tenho nada a esconder, faço o meu trabalho, nunca ninguém me roubou nenhuma vulnerabilidade, digamos assim, por exemplo. Portanto, eu diria que se calhar que não, porque senão iriam reportar a vulnerabilidade à medida que eu iria estar a descobrir, não é? Para irem buscar O bounty primeiro o que tu. bounty primeiro que eu, não é? Portanto, desse ponto de vista, eu diria que não. Mas pronto, mas é possível. Eu sabendo que é fácil entrar num determinado sistema ou num determinado computador, mesmo estando atualizado, descobrindo ali algum tipo de vulnerabilidade e aproveitando essa vulnerabilidade, eu aprendi a viver com o facto de eu poder estar completamente comprometido. Mas não há nenhum E- código ético entre os hackers de não secarem uns aos outros? Não hacks um hacker. Que esse aqui vai levar porrada. Não, mas há ou não há? Não? Não há. Há, Aquela ladrão rouba ladrão. é assim, Se for um hacker ético, desse dark side, com digamos um assim, dark? não faço a mínima ideia, mas eu acho que há alguma pancada às vezes entre alguns grupos, mas Entre nos hackers éticos. éticos, que é onde eu tenho maior conhecimento de como as coisas funcionam, obviamente que todos eles, estando a fazer aquele tipo de atividade, sente-se, eu não sei descrever, mas sente-se que realmente eles são incapazes de prejudicar alguém. Eu não sei explicar, mas não há um código, uma conduta ou o que seja. Obviamente que há políticas depois nas empresas que organizam este tipo de competições, etc., em que há comportamentos ilícitos que não podem acontecer, etc, etc, obviamente. Mas nós nunca faríamos isso, nunca roubaríamos uma vulnerabilidade a um colega. Nós colaboramos muito. É um ambiente super colaborativo, no fundo, e a segurança acaba por ser toda ela um ambiente super colaborativo, porque não teria que ser assim. Os Estados Unidos ainda recentemente estão com uma proposta em que vai haver a obrigatoriedade, isto é super recente, espero não esteja a dizer algo errado, mas em que vão obrigar a que as vulnerabilidades que afetam órgãos federais nos Estados Unidos tenham que ser publicadas mesmo, depois de elas serem descobertas. Isto permite o quê? Para serem há ali descobertas e vulnerabilidades. corrigidas, presumo. Sim, obviamente, não é? Permite Já agora? uma partilha de informação que vai beneficiar muitas entidades. Entidades privadas, neste caso. Entidades também públicas e estatais. privadas, sim. E por todo o mundo, porque é informação depois que é pública. Mas E também é uma acaba- dica. Como? Também é uma dica. Também é uma dica. É uma dica Há para os sempre o hackers. reverso da medalha nestas coisas, como é óbvio. Certo. É informação, não é? Depois o que se faz com a informação. Mas são um conjunto de iniciativas que eu acredito que tenham mais vantagens do que desvantagens, porque há maior partilha de conhecimento. Se há maior partilha de conhecimento, estamos todos aqui para o mesmo. À partida há mais pessoas Vamos a tapar corrigir mais o problema. buracos, exatamente. Vamos descobrir mais problemas a cada X linhas de software, em vez de termos, em cada 1000 linhas, em vez de termos 10 problemas, passamos a ter 1 ou 2, eventualmente. É muito mais difícil levar a cabo um ataque. Ou é preciso Mas um investimento muito maior. Por exemplo, se estivermos a falar do Dark Side, em que há compra
dos chamados Zero Days, que são os mecanismos de exploração de vulnerabilidades desconhecidas e que depois são vendidas e comprados por agências portanto, secretas, etc., um pouco por todo o mundo, ou grupos terroristas também, etc., e que depois pegam nesse tipo de armas, não é? E as utilizam uma ou duas vezes contra determinados alvos. E nesse meio, pronto, há valores que ascendem aos milhões. Por exemplo, um exploit permite entrar num iPhone atualizado remotamente sem a vítima clicar em nenhum botão, é vendido por milhões e milhões. E depois agências secretas dos Estados utilizam esse tipo de tecnologia e esse tipo de vulnerabilidades, certo? Há rumores que sim. Sim. Há alguns dados. E portanto, sim. esse tipo de hackers, O André está muito cuidadoso. esse tipo de hackers que trabalham nessas, não se assume, trabalham nessas instituições que eventualmente poderiam utilizar essas vulnerabilidades, nunca poderiam ser hackers éticos. Portanto, os Estados, para explorar vulnerabilidades em sistemas de informação de Estados, digamos, competidores ou inimigos, têm que utilizar hackers não éticos para implementarem essas E são estratégias. os chamados os state actors. State actors. Sim. Ok. São blue São hats. grupos, por exemplo, os russos têm vários grupos. São os Advanced Persistent Threats, por exemplo, e que têm realmente state actors a trabalhar com o governo para roubar informações. A governos terceiros. Neste caso, estivemos a falar da Rússia, por exemplo, ao Ocidente, roubar segredos ou de causar também danos e parar sistemas e Mas isso tudo mais. provavelmente Mas todos os Estados E do têm. nosso lado também isso certamente existe, não é? E, Do Não, mas nosso a lado minha não questão- sei. agora, Em Portugal eu- também existe? A minha questão, Pronto. André, a minha questão é: estávamos a discutir entre dark e white hatters, os crackers, os hackers, os éticos, os não éticos, mas depois tens estes no Estado, né? Eu imagino que um hacker destes que procura vulnerabilidades no governo dos Estados Unidos para dar informações aos russos, né? Ele, dentro do país dele, é visto como um hacker ético. É um patriota. Ele é um patriota que está a ajudar a sua própria nação. Isto aplica-se ao outro lado também, é só um Certo. exemplo. Né? Mas na verdade ele está a utilizar. Por isso é que as coisas, a coloração em termos É do que o branco e o preto é que eu vou- complicado. Exatamente, o bom e o mau. depois o bom e o mau, não é? Se nós reduzirmos a isso, do lado, por exemplo, da Rússia, nós somos os maus e eles são os bons e eles estão a fazer o bem lá, Claro, não é? isso é normal. Isto depende sempre da Depende do lado em que perspectiva. estás. Era bom é que não houvesse guerras, não é? Olha, eu gostava de entrar na cabeça de um hacker. Tens que esperar pelo Neuralink. Ok. Então, diz-me uma coisa. Para ser um bom hacker, o que é preciso? É preciso mais conhecimento técnico? É preciso mais imaginação e criatividade? E não me respondas, por favor, a dizer que é preciso as duas É coisas. preciso as duas, é. Não, mas é óbvio, precisas. Tu precisas Não, ter mas ele disse que, ele há bocado disse, eu anotei, o André disse que há hackers que não percebem nada de tecnologia. Não sabem programar. Não sabem que não construir sabem programar. sistemas, não Ok. sabem programar. Ok, não sabem programar. Mas percebem a base da tecnologia. Sim. Tem que perceber sempre a tecnologia. Ou seja, um hacker, se não perceber tecnologia, está feito ao bife. Não é hacker. Certo? A não ser que seja Napoleão, aí és um hacker de castelos. Sim ou não? Depende do que nós. Se nós tivermos. Pronto, podemos falar de hacker tecnológico ou hacker não tecnológico, dos primórdios ou o que seja. Pronto, mas eu diria que nos dias de hoje tem que perceber tecnologia e tem que se conseguir inserir no meio. Ele tem que perceber a lógica disso. A criatividade, obviamente, que é um fator. É como noutras áreas, permite-nos descobrir técnicas novas. Eu conheço hackers que não têm têm um excelente background técnico, Mas que não são muito que não criativos. são muito criativos, só utilizam técnicas Então a dos parte outros. técnica é mais importante. Em termos de importância, eu acho que a criatividade devia ter um peso maior, mas Mas é possível fazer sem Mas é criatividade e não é possível- possível fazer sem conhecimento. exatamente, sim. Então sim. diz-me uma coisa, um sistema inteligente não consegue fazer isso? Conseguimos ter um AI que é criativo, Conseguimos? Não conseguimos? estamos a caminhar nessa direção, de certa forma. Mas singularidade. espera, mas tu disseste-me que a parte técnica é mais importante. Depois pode ter a parte da criativa. Portanto, se a parte técnica é mais importante, eu consigo criar um sistema de AI que vai ser hacker. Sim, percebe perfeitamente como é que funciona Já- a tecnologia e etc. Ele- Já existem diversos sistemas de automação e que fazem varrimentos e descobrem vulnerabilidades. São automações, ok. Isso São já existe há automações. muitos anos, não é? Certo. Já existe. Eu já ouço isso Agora- há 20 anos. E sem largura, não é?
Certo. Para irmos mais em profundidade, há um determinado, eu acredito que há um ponto em que, Ou seja, sem criatividade, não é possível. então a inteligência artificial consegue ganhar o jogo de xadrez aos campeões do mundo e consegue ganhar os jogos de Go, que exige grande criatividade aos campeões do mundo, mas não consegue penetrar no sistema informático? Consegue, Ok. consegue. Mas descobrir técnicas novas, Quem te disse? que necessitam realmente de criatividade, eu não gosto de dizer que algo é impossível, Ok. mas Então temos aqui um tema para conversar. Queres Sim. continuar? Não, quero ir à frigideira. Queres ir à frigideira? Então vamos deixar isso para, vamos deixar isso para o nosso Continuas a extended. seguir. Continuas Ok, no nosso Extended. Agora vamos à frigideira, André. Então, escolhe-me aqui um ingrediente, por favor. Espera lá. Vou dizer aqui. Isto é o quê? É um bife. Não. Podes abrir e ler? Vocês têm cada pergunta. Isto é- Estava muito curioso É a com a frigideira. frigideira. Tu é que escolheste. Epá, não posso escolher outra. Esta é muito Não. complicada mesmo. Vá, diz lá, lê lá. Se não fosses um hacker ético, qual é o primeiro banco que hackeavas? Olha, hã? Boa. Não, mas isto é uma pergunta. Eu percebo a pergunta da frigideira. A frigideira é lixada. É muito complicada. A minha resposta é... Quer dizer, se eu não fosse um hacker ético... Tinhas que hackear um banco. A lógica é quais eram os. O que é que tu ias pesar? Não é? Qual é que era o teu método de decisão? Ok, isso eu posso responder. Vá, estou-te a diria. tentar safar. Pronto. Como podem calcular, eu não posso dizer qual é que é o banco que tem as maiores fragilidades. não é? Mas já tinhas uma escolha. E nem tenho dados. Olha, eu sei qual é que não Mas já podes tinha uma hackear. escolha. Por exemplo, o BES já não vale a pena. Já foi. Pois. Já Bom, foi excelente. hackeada à É grande. um excelente ponto. Foi hackeado dentro. Foi hackeada à grande. Eu posso referir então quais é que seriam os fatores que diziam que me poderiam levar que seria mais rápido ou mais fácil entrar num determinado sistema, neste caso relacionado com, portanto, pronto, um Com banco, money. né? Quantidade de ativos expostos. Quanto mais ativos, maior a infraestrutura pública de uma determinada empresa, maior é a probabilidade de tropeçarmos em algo, uma vulnerabilidade que possa ser crítica e de fácil exploração. Isso é interessante. Ou seja, de forma automatizada seria possível varrer toda a infraestrutura e identificar novos ativos portanto, desta organização e depois varrê-la por vulnerabilidades de forma até bastante rápida. E com base nesse tipo de conhecimento seria mais fácil entrar ou conseguir penetrar um ator malicioso, conseguir levar a cabo um ataque que dependia apenas de um sistema. Por exemplo, um outro fator. Agora, podemos estar a falar de organizações que têm muito poucos ativos expostos. O que acontece também neste setor. Eu diria pelas tecnologias que utilizam, por exemplo. Ou seja, se eu reparasse, por exemplo, que as tecnologias eram mais obsoletas, Tipo, se eles usassem COBOL. não é. Já está muito distante. Ok. Mas imaginemos. Distante, mas é a bocadinho. realidade. Sim. Por exemplo, mas é um exemplo. Se utilizassem uma tecnologia antiga, não é? Certo. À partida. Se utilizasse uma tecnologia mais antiga, uma framework mais antiga, que muitas vezes já não tem atualizações, também diria que, ok, há aqui um indicador que realmente não houve uma migração, um investimento para migração para novas tecnologias. Isso também é um dado que permite maximizar as probabilidades de sucesso em termos de um ataque. Ok? Ok. Pronto. Acho que te safaste bem à pergunta. Safei-me bem. né? Pronto. Bom, mas só tenho uma nota. Foste pouco imaginativo. Porque a pergunta podia falar em banco de imagens ou banco de jardim. Era o que nós estávamos a falar, não era? Desse tipo de coisa. Eu não sei porque é que foste para entidades financeiras. Foi. Olha, não sei, mas aqui o nosso objetivo é mesmo ser um banco de ideias. E hoje trouxemos mais uma ideia fora da caixa. Falámos de hacking. Obrigado a vocês por estarem desse lado. Vamos continuar agora nas nossas redes para falar mais um bocadinho com o André. Até para a semana. Obrigado, André. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Done. Eu tinha uma curiosidade.
Tu tens trabalhado, por exemplo, na área de blockchain e Web3 em termos de segurança? Não. Mas já olhaste para isso, imagino, como Já, hacker deve ter já uma olhei, curiosidade. já olhei e realmente não tive muito tempo para ficar bom nessa área. Ou seja, em termos de análise dos smart contracts, encontrar todos aqueles problemas de reentrância, double spendings, coisas. Estás ah, muito à frente do que nós pronto. sabemos. Ou seja, são vulnerabilidades muito interessantes, com muita lógica à mistura, portanto, vulnerabilidades mais futurísticas, futuristas desse ponto de vista, em que não há memória, não há problemas de corrupção de memória mais clássicos, etc. É uma área super, super interessante e que surgiu já depois de eu ter mudado um bocadinho aqui o meu caminho para a vertente de negócio. Mas existe uma verdade à volta da ideia que se passa de que tendo uma blockchain é mais seguro do que teres uma base de dados tradicional, porque na verdade a blockchain é descentralizada, está em todo lado, não consegues corromper a informação, não é? Portanto, existem ali alguns traits que, à partida, deveriam ajudar a cibersegurança das empresas e organizações. Sim, completamente. Há muitas vantagens em utilizar este tipo de tecnologias do ponto de vista da descentralização. Completamente de acordo. Estou dizendo mesmo do ponto de vista Agora, da segurança. sim, mas acaba por ser ali um bocadinho 8 e 80 em termos de possível impacto, porque sendo um sistema que está descentralizado, em que não é possível conter da mesma forma um ataque, os ataques normalmente são completamente devastadores. Não é como, por exemplo, se estivermos a falar da parte de criptomoedas, tokens, etc. Nós, em termos de fraude bancária, nós conseguimos detectar e conseguimos anular algumas transações, Reverter etc. transações. Reverter, e há um conjunto de operações que é possível fazer. Eu relembro como, por exemplo, um ataque a um grande banco do Bangladesh já aqui há uns anos, e que realmente conseguiu-se reverter ali grande parte das perdas ainda antes de chegar a um paraíso fiscal qualquer, chegou apenas uma reduzida porcentagem do dinheiro. Agora, em smart contracts, epá, O código é lei. está ali o código, o código é aberto, não é? Digamos assim, e é bom, eu sou um grande fã também de open source. Agora, realmente, se existir ali um problema que permita fazer uma transação qualquer e fazer com que todos aqueles tokens sejam enviados para uma determinada carteira, não é? E aquele projeto simplesmente Sim, vejo isso Foi- muito na área do Web3, não é? Tipo, foi- projetos que são hackeados e são roubados muitos fundos. completamente. Mas por outro lado, tens o primeiro, né? Portanto, a Bitcoin, a rede de Bitcoin, que não tem os smart contracts e portanto não tem essa parte da vulnerabilidade dos smart contracts. E é uma rede que existe há não sei quantos anos e nunca foi hackeada, do que eu sei, né? Portanto, os hacks que existem na Bitcoin são engenharias sociais, que é outro tipo de hacking que os hackers fazem. E achei curioso o André foi buscar, quando foi buscar um exemplo da banca, foi buscar ao Bangladesh. Quando na realidade a maior parte dos furtos que há não são nos países do terceiro mundo, Certo. são nos países ocidentais. Nos bancos, quer dizer. Certo. Portanto, Certo. o que Este eu aqui quero está documentado, há um vídeo muito interessante. Mas o sobre que é esse interessante aí é que nós não os conhecemos normalmente. Ou seja, isso não é exposto. Se há um ataque no blockchain, todos nós sabemos, ou seja, acaba por ser público, acaba por ser denunciado de alguma forma e, portanto, corre a comunidade, etc. Os bancos são atacados todos os dias. E todos os dias todos os bancos são atacados todos os dias, presumo. E todos os dias há algum banco que é roubado, não é? E Todos tu os dias. sabes que és um banco irrelevante quando não és atacado todos os dias. É porque não és um banco de jardim. É, és um banco caso. irrelevante. Banco de Jardim. Portanto, acho que isso é interessante. Portanto, nós temos muita dificuldade em comparar isso, porque os dados que existem mostram que a segurança na blockchain é muito superior à segurança que existe na rede bancária tradicional, não é? Pois não sei, era isso que eu estava a tentar pick the brains aqui do André, Sim, mas para é. perceber qual era a tua opinião. Sim, eu concordo plenamente. Eu já, ou seja, eu nunca fiz uma análise de segurança propriamente a Web3, mas já trabalhei com pelo menos 2 dos maiores bancos do mundo
a identificar vulnerabilidades. E posso dizer que Que é uma loucura, não é? é, Repara, mas há aqui. é algo assustador. André, mas Ahm, É só depois eu saíres dali e criares uma conta bancária naquele banco? eu Assustador nesse tenho, sentido? eu tenho contas bancárias em vários bancos e pronto. E E tens medo na mesma? tenho algumas, sei que há um trade-off aqui para a Web3 porque realmente os fundos podem desaparecer num piscar de olhos, sem Basta- qualquer tipo de interação, sim, basta sem esquecer. qualquer tipo de validação. Basta esquecer-te da password. Estás a falar em Web3? Sim. Esquecer a tua seed phrase ou a tua Sim. carteira, deixaste de ter acesso à tua carteira. Certo. Mas acho que esse ponto que tu disseste é um dos maiores problemas que os bancos veem, para o bom e para o mau, que é a irreversibilidade de uma transferência, né? Tu, quando estás na blockchain e a transferência é feita, É irreversível. é Acabou. irreversível. E nos bancos, aliás, quando tens uma fraude no teu cartão de crédito, imediatamente queres telefonar ao banco e muitas vezes eles conseguem retornar parte dos fundos. Sim, se bem que Numa blockchain isso seria há impossível. uma, é assim, eu não diria que é impossível. É possível construir algum tipo de protocolo, seja em Solidity, etc., que permita algum tipo de reversão Mas tinha que ser por previsto. algum tipo de Mas tinha que ser previsto entidade antecipadamente. que possa ter autorização para o fazer. Epá, mas como tu tens tudo Mas descentralizado, isso- não estou a ver que Sim, seja. sim, mas depende do quão descentralizado Tecnologicamente e é blockchain. possível. Sim. Tecnologicamente é possível. eu Agora vai um bocadinho contra a ideia de. A própria PayPal lançou uma blockchain, se não me engano, ou uma moeda, um token qualquer, e uma das primeiras coisas logo que encontraram foi que tinha lá uma parte do código que dizia que eles tinham o poder para qualquer momento retirar fundos de uma carteira Pronto. e limpar aquela carteira ou apagar a carteira, né? Eu percebo porque é que eles precisam disso, não é? Porque eles precisam de retornar fundos dos clientes e têm regulamentação pela qual têm que responder. Mas no mundo descentralizado do Web3, isso não- vai contra. Isso não devia ser Completamente. possível. Completamente. Mas há aqui um outro ponto que tem a ver com as redes tradicionais bancárias versus blockchain, que é muito importante, que é o âmbito, a capacidade, o âmbito de ação do ser humano. Ou seja, tu sabes melhor do que eu, com uma das grandes, a maior vulnerabilidade de qualquer sistema tecnológico, qualquer sistema informático, de qualquer tecnologia, é o fator humano, não é? Que é o não cumprimento de regras, a utilização que dá, que no fundo acaba por ser. É os humanos a serem humanos. Pois, Tem sido. aliás, tem sido assim, não é? Mas estamos a assistir a cada vez mais vulnerabilidades em sistemas a serem exploradas em vez de haver qualquer tipo de fator humano. Daí- Ainda, o fator humano ainda pesa ali um bocadinho acima de 50%, mas está a haver uma viragem. Porquê? Porque dependemos cada vez mais de tecnologia, há cada vez mais processos digitais e isso faz com que haja mais vulnerabilidades. mais complexidade. Por outro lado, tudo. a grande parte das pessoas e novas gerações já têm uma outra consciência para estes temas. E à medida que vai havendo essa consciência crescente do lado e literacia, vai havendo uma transição para aproveitamento de vulnerabilidades em sistemas Então, e o que não estás em a dizer pessoas. é que há cada vez mais hackers. Há cada vez mais oportunidades para hackear. Sistemas. Também E se nos pode sistemas. fazer hacking a pessoas, certo? Temos o biohacking. Há o biohacking, mas a engenharia social não é nada mais nada menos do que uma manipulação, certo? Yeah. Para levar alguém a efetuar uma determinada ação. Isso pode ser feito humano para humano, no dia a dia até, não para até reduzindo um bocadinho a definição, e também pode ser feito através de algoritmos, por exemplo, algoritmos que nos levam a ter um determinado Isso é o que as comportamento, redes sociais fazem connosco, não é? É. De certa forma. basicamente. Então As é redes hackear o sociais. nosso sistema para nós ficarmos mais tempo a olhar para aquela aplicação, para Exatamente. comermos com mais publicidade para eles ganharem mais dinheiro. Claro. A publicidade também faz isso. Isso é um grande. A publicidade também manipula e condiciona, também como nós faz falámos no Certo. Timby Talk. Mas eu já agora gostava de voltar a um tema que já começámos a falar e vem na sequência, que vem também na sequência disso. Não, eu estava a tentar ligar os pontos todos, porque eu a seguir queria ligar estas Então vá, tecnologias liga todas. lá tudo. Já ias falar do AI, né? Exatamente. E a minha ideia aqui agora era, eu introduzi também a blockchain exatamente por isso, né? É pensarmos em sistemas. Isto porque eu já 2 ou 3 vezes tentei introduzir isto e vocês não quiseram comer. Mas um dos meus maiores receios é que nós, na verdade, temos empresas
mais seguras do que os próprios Estados, não é? E Estados que têm armas que nunca mais acabam e agora ainda vão ter mais, devido a tudo o que aconteceu no mundo, cada vez vai haver mais armas. Esses sistemas, se algum ator malicioso tomar conta dos sistemas, não é? Pá, o dano que pode causar é centenas de vezes ou milhares de vezes superior a alguém hackear a nós ou a Vodafone. Pá, pronto, fico sem internet durante os tempos. Sabem onde é que eu moro? Pá, a morte é um bocadinho pior que isso tudo, né? E portanto, o meu receio da segurança dos sistemas estatais, ah, eu acho que o problema é muito maior que o que nós sequer imaginamos. Eu não sei, estou a falar da boca para fora, mas eu imagino que aquilo é mesmo muito mau. E por isso, nós temos tecnologia como a inteligência artificial, como a blockchain. Será que nós não podíamos usar essas tecnologias para fazer os nossos estados, as nossas coisas críticas, core, mais seguras? E não é isso que vai acontecer eventualmente? Na verdade, já tens poucas coisas críticas core nas mãos do Estado. Para além dos sistemas que são críticos para o próprio Estado. Como, por exemplo, aquilo que falaste há bocado, que é o sistema de impostos. Se os impostos forem hackeados e for apagar todo o sistema de dados, Que chatice. não é? Portanto, ou a segurança social já pode ser pior. Porque há uma data de gente que vai deixar de receber reformas, não é? Yeah. Mas, por exemplo, infraestruturas críticas, como o sistema elétrico nacional, ou barragens, ou atividades portuárias, há uma data de coisas que, sendo hackeadas, podem causar dados económicos graves, ou dados à sociedade graves. Sim. Eu tenho esse receio desde já há alguns anos, e esse foi também um dos motivos pelos quais eu decidi, ok, eu sozinho sou capaz de descobrir X vulnerabilidades e eventualmente até poderia ser capaz de reportar algumas vulnerabilidades nas nossas infraestruturas críticas com os devidos acordos estabelecidos. Mas depois pensei que realmente com a criação de uma empresa conseguia ir mais além. Conseguia ter um produto que realmente cobrisse uma maior superfície e identificasse vulnerabilidades de forma contínua e rápida, e por outro lado permitir com que também talentos nacionais pudessem descobrir estas vulnerabilidades nessas infraestruturas. André, mas Porque antes de tu criares a empresa já havia dezenas de empresas dessas. já E existiam, não é isso que resolveu o assunto. já Não é existiam, por aí. já existiam. Agora, é possível criar um produto diferenciador que descubra vulnerabilidades mais rápido do que qualquer outro existente no mercado. E é nessa direção que nós estamos a dirigir a nossa investigação, por exemplo, na ETIAC. Mas sabes qual é Para o nós problema aí? descobrimos vulnerabilidades em minutos. Mas o problema que eu vejo aí é tu vais passar a descobrir vulnerabilidades onde o mercado é mais interessante para ti e são empresas privadas. Empresas, imagino que uma empresa como a NASA, a Estação Espacial Internacional, determinadas tecnologias que nós temos na nossa vida e sistemas que são muito mais complexos, utilizam tecnologia completamente diferente daquela que é utilizada de forma corrente. E esses sistemas são os sistemas que estão mais vulneráveis porque há menos pessoas que percebem daquele sistema, né? Há menos hackers a tentar encontrar vulnerabilidades e, portanto, os maliciosos, quando quiserem ir para coisas altamente críticas, vão para esses sistemas. Alguém tomar conta da Estação Espacial Internacional e mandar aquilo abaixo, literalmente tirar de órbita, eu não sei, mas eu imagino que é um trabalho de hacking que dá trabalho. Pá, mas um edifício, ou 3 ou 4 edifícios de hackers maliciosos de um Estado não o conseguem fazer? Não estou a acusar os chineses nem os russos, podem ser os Estados Unidos, pode ser o Brasil, pode ser a Índia, I don't care. Então os russos não conseguiram hackear a Starlink? Não sei. Pelos vistos, sim. Eles dizem que sim. Eles O desligaram os Starlink sistemas, diz que não. desligaram os sistemas na Ucrânia. Não, nunca sabemos. Mas não sabemos. Eu só acredito no que vejo com os meus olhos hoje em dia, porque o que nos chega de digital. Não, mas o que nos chegou nas notícias foi que os gajos ficaram cegos a partir de determinada altura. Tanto é que o Musk depois veio dizer para não ser utilizado para atacar alvos russos, não é? Starlink. Ou seja, epá, mesmo os privados e os melhores estão sujeitos a isso, não é? Estão sujeitos a isso. Portanto, tudo depende do prémio. Quando o prémio é grande, aumenta a probabilidade do sistema ser hackeado. Quando o prémio é pequeno, quando é o Banco de Jardim, ninguém quer saber dele, não é? Ninguém vai hackear o Banco de Jardim. Se ele estiver ligado a seja o que for. Depende do que é que ele dá. Agora é o banco que tem muito dinheiro, está sujeito, não é? Se for um banco de jardim que se sente alguém importante. Pois, Por isso aí sobe o prémio. Por isso é que temos que tornar difícil descobrir essas vulnerabilidades. Difícil Porque as descobrir. vulnerabilidades, sim,
tornar difícil é fazer com que a segurança se aproxime mais Ter menos do vulnerabilidade. ponto onde vai a crista onda tecnológica. Epá, André, mas tu E- próprio e- disseste, repara, tu próprio disseste há bocadinho que as vulnerabilidades técnicas, não é? Ou melhor, começam a suplantar aquilo que antes era dominante, completamente dominante, que eram as vulnerabilidades provocadas pelo ser humano, pelo comportamento da própria pessoa. Sim. Portanto, e que hoje em dia já estão lá ela por ela, não é? Hoje em dia estão lá ela por ela. Daqui a 2 anos, o domínio da parte tecnológica vai ser absoluto, não é? Provavelmente. Passa a ter 80-20, se calhar. Talvez. Porque a complexização dos sistemas está numa progressão vertiginosa. Certo. Portanto, se está numa progressão vertiginosa, obviamente que vão aparecer muito mais vulnerabilidades. Não vão aparecer menos. Repara, tens exemplos práticos na nossa casa que é, a partir do momento que nós começamos a colocar mais equipamentos inteligentes na nossa casa, né? Mais O nosso frigorífico é vulnerabilidades, sim, inteligente. claro. Pá, a minha escova Já- de dentes é inteligente, caraças. Já nem consegues encontrar os comandos adequados. Não, agora não há o usa comandos, é tudo na Pronto, aplicação. ok. Pá, mas tipo, uma escova inteligente. What the fuck? Porquê que eu preciso de uma escova inteligente? Não é? Que nós cada vez temos mais coisas inteligentes em casa e, portanto, cada vez há mais hipóteses de sermos hackeados em casa. Para que quero uma escova inteligente? Às tantas vai querer lavar-me os dentes quando eu não quero. Exato. Vai mandar em mim. E um hacker, quando tiver controle da minha escova, é que sabe quando é que eu lavo os dentes. É tipo, eu quero lavar os dentes, aquilo não liga. Um cracker. E não to... Um Um cracker. cracker. Um careca. Não tocha. Amanhã vais fazer um bitoque, tens de cheirar mal da boca. Mas é o que eu queria dizer, que realmente as vulnerabilidades são a raiz aqui do problema. Se nós estivermos a olhar para a esfera toda da A segurança, raiz do problema é a da tecnologia, companheiro. cibersegurança, É a tecnologia. Não há tecnologia, não há hackers. Está bem, mas podias ter tecnologia sem Não há vulnerabilidades. vulnerabilidades. Hã? Podias ter tecnologia sem vulnerabilidades. Isso não é possível. não é possível. É como Mas ter podemos ter homens- é como ter tecnologia homens sem em defeitos. que nós confiamos, Isso é possível. mas é possível ter tecnologia com poucas vulnerabilidades Com menos. e podemos confiar mais nessa tecnologia que nós utilizamos. Agora, se nós daqui a 1 ou 2 ou 3 anos, ou se calhar até mais parece que nós imaginamos, realmente a internet for um espaço tão caótico em que todos são hackeados, todos são cracados, pronto, e não é possível confiar em qualquer sistema que seja utilizado porque está sempre comprometido, a internet morre. Desaparece. Yeah. Quem é que disse isso? Claro. Se não É houver mu- confiança no sistema, o sistema não funciona. As pessoas confiam no caos. É aquilo que eu sinto enquanto conhecedor das profundezas tecnológicas. Mas isso não é Há um problema um- de profundeza tecnológica, é um problema de percepção da sociedade. Desde que essa Ou é que é a seja- questão. É que se a sociedade tiver a percepção que é seguro, e eu acho que é isso um bocado que a gente Super- faz, né? Muito interessante. Nós porque- achamos que os nossos sistemas são seguros. É que tu não precisas estar seguro, precisas sentir que estás seguro e as pessoas pensarem que estás seguro. É a mulher de César. Porque é né? que, aquilo que estávamos a falar há bocado dos bancos. Porquê é que os bancos não falam quando são cracados, quando são roubados? Não falam para transmitir confiança às pessoas. Porque se saísse nas notícias todos os dias, ou melhor, saísse nas notícias sempre que houvesse um ataque a um banco, saísse nas notícias, era uma desgraça. Os bancos iam todos à falência, as pessoas tiravam de lá As dinheiro, pessoas perdiam iam todas confiança. levantar o dinheiro. Claro. Eu compreendo esse ponto. Mas de certeza que No cai, entanto- mas de certeza absoluta, não é? Que há mais ataques aos bancos do que aviões que caem. Isso não tenhas dúvida nenhuma. Também não tenho dúvidas. Não digo que Não Agora há mais assim que tantos aviões que a caem. transparência perante Exatamente. o Eu já não estou a ataque- falar de acidentes de automóvel. a transparência perante o ataque faz com que haja um maior investimento na área para que realmente as pessoas depois não percam efetivamente o dinheiro. No Esquece, caso, André. Tu Agora- estás a ter uma visão técnica, percebes? É aquilo que estávamos há bocado a falar. Estavas a dizer que os Estados Unidos vão publicar as vulnerabilidades que foram detectadas e resolvidas, não é? Epá, eu tenho alguma dificuldade em aceitar que eles vão fazer efetivamente isso. Porque como disse, epá, uma entidade que é boa a fazer isso e que expôs uma vulnerabilidade que foi resolvida, está a dar a dica que há outro ao lado que ainda não resolveu e vai ser atacada por aí. Um banco nunca vai fazer isso, porque o banco tem que defender a sua reputação.
Ele não pode estar a dizer que foi roubado. Mas ao não dizer que houve um ataque e a partilhar o vetor com o qual sofreu esse ataque, a técnica ou o que quer que seja, imaginem que, por exemplo, isto dá para fazer uma analogia logo à área da saúde. Se não houvesse partilha de conhecimento sobre como tratar um determinado vetor, não é? Como é que nós É conseguíamos... um problema de incentivo, André. E de certeza que há atores na área da saúde que descobrem determinadas soluções e que essas soluções não são vantajosas para o negócio deles. E decidem ir por Mas outra aí estão a solução. pensar no negócio e não estão a pensar nas pessoas. Mas tu achas que, Não é? Yeah. que isso não acontece? Não, eu sei que acontece. E eu E também é- acredito que ao nível da, por exemplo, estamos a falar da banca, ao nível da banca, pá, só se eles não fossem minimamente inteligentes é que não punham pessoas da área de segurança a falarem uns com os outros. De certeza que põem que partilham esse tipo de informação. Há uma parte de Agora é informação diferente sair no Jornal Nacional. que é diferente de Certo. sair publicamente, não é? Certo. Ok. Sim, Portanto, mas há que partilhar essa se não o informação, nem que fazem- seja em redes, Se não o fazem, por favor, façam, porque isso é absolutamente como é essencial. óbvio. Yeah, já, nós podemos viver na ignorância, mas tipo, fala entre vocês para ser mais seguro. Claro, claro, não é? Completamente é assim. Porque senão vais criar Tem- um alarme na sociedade, pá, que aí sim, lá está. É aquilo que estavas a dizer. Havia- Se as pessoas tiverem consciência, repara, agora voltando um bocadinho atrás daquilo que tu disseste sobre o caos na internet. Se as pessoas tivessem todas consciência da quantidade de acidentes que há na internet, com perda de dados, com perda de informação, com perda de dinheiro, com aldrabices, com esquemas e não sei quantos, então já ninguém usava a internet. Não sei, sabes? As pessoas têm noção da quantidade de acidentes de carro que nós temos. E usamos continuam a andar todos de carro, não é? Nós achamos sempre que vai acontecer ao outro e não a nós. Na verdade, nós já não temos noção da quantidade de acidentes, porque já deixou de ser notícia. Pois, por acaso é verdade, já há muito tempo não vejo esse tipo de notícias. Na CMTV deve dar. Já, MTV dá Não, porque já não vende. Só quando é assim muito sangue. Sim, Não tem sim. muito sangue, sim. Mas Sim. já encontramos outros temas que também não têm nada para falar e continuam a falar sobre esses temas. Pois. Sim, agora, que tem que haver que partilha, tem. Entre... Repara, no Há caso... certa- eu compreendo que haja certas indústrias que têm poderiam ter um impacto social também de colapso económico, como é o caso da banca, eu percebo perfeitamente e que alarmando a população que há ali um problema, obviamente, que iam prejudicar significativamente Também as pessoas não vão resolver nada. certo. Tu achas que sempre que Agora- detectam uma vulnerabilidade numa central nuclear, fazem uma conferência de imprensa a dizer que identificaram 5 vulnerabilidades numa central nuclear e 2 delas são críticas, que podem levar a uma explosão daquela porcaria toda? Obviamente que não fazem. Claro que não. A segurança Eu- também exige alguma contenção da informação, é óbvio. Algum secretismo, isso não há hipótese. Tem que se analisar caso a caso e, por exemplo, a postura, por exemplo, que a Vodafone teve no ataque do ano passado, houve uma materialização que não havia como negar que tinha acontecido um ataque e estiveram bem na comunicação dessa mesma ocorrência. Mas de certeza que Chegaram a agora pagar aos hackers? não sabe. No caso da Vodafone, não sei. eu penso que não. Eu penso que não. Pelo menos não tenho essa Não informação. cederam à pressão. A questão, repara, mas a Vodafone já foi atacada milhares de vezes antes disso e nunca falou no Sim, mas assunto. uma coisa são teve- tentativas de ataque Não, ou ataques que não têm um impacto que se materializa na esfera. O problema é que os clientes viram o da ataque. população. Não, que é ficaste sem net. Pronto. Exatamente, o problema é que aquilo paralisou a atividade da empresa. Certo? Sei que tiveram que assumir. Agora, Tiveram que assumir, Quando senão há provavelmente dados- não iriam assumir isso, fariam bem não assumir. certo? Agora, se houver dados pessoais e dados sensíveis que estão nas bases de dados de uma determinada organização que vazam, São roubados, não é? Sim, tem que ser transmitido a quem? aos lesados. Achas que alguém faz Para- isso? Tu acreditas que Mas alguém isso Sim, acho que é faz, legalmente obrigatório. Fazem. Muitas entidades, felizmente, fazem isso porque temos ali dados nossos que foram comprometidos e nós não sabemos. Nós temos o direito. de Temos saber. o direito, mas acho que em 95% dos casos tu não ficas na mesma a saber. Por isso é que muitas vezes há esses comunicados. Há algumas organizações que tentam realmente pintam a coisa um bocadinho mais soft, E manipulam o comunicado e dizem de uma forma mas ao mais menos X e tudo. comunicam
Mas tu, E nós acabamos por saber. tu sabes que isso não acontece na prática porque existem muitas ferramentas que andam à procura dos teus dados na dark web e nos sítios onde vendem dados, né? E eu às vezes vejo vulnerabilidades de contas minhas em serviços que nunca ninguém falou que houve lá um hacking ou um roubo de dados, né? Portanto, tu vês a quantidade de vulnerabilidades identificadas por esse tipo de softwares que guardam passwords ou seja o que for, e depois vês a realidade. E num caso, há sempre mais dados na rua do que o que parece, né? É. Mas faz parte da comunicação, não é? Eu percebo a lógica. Não é? Tu não queres. Se a pessoa realmente não pode fazer nada, uma coisa é pedir à pessoa para, olha, alterem as passwords, etc. Há indícios que pode ter acontecido alguma coisa. Quando uma empresa me diz que há indícios que pode ter acontecido alguma coisa e me pede para mudar a password, eu assumo logo à partida. Aconteceu mesmo alguma coisa, senão nem me pediam para mudar a E password. depois Né? repara, olha o que aconteceu com o LastPass. O LastPass é um exemplo espetacular, sim. Porque é uma empresa que guarda passwords, né? Tem um produto que te permite guardar passwords, que as passwords ali estão seguras, que é para tu só tens que saber uma password que abre todas as tuas outras passwords. E eles foram hacados. Pois, mas ninguém sabe bem o que é que Cracados. roubaram lá, né? Exatamente, mas a verdade é que já lá vai. Quem é que utiliza hoje? Não é? Eu conheço muitas pessoas que deixaram de usar. Claro. Nós deixámos de usar. Nós usávamos E LastPass. provavelmente as nossas passwords não estavam em causa. Mas eles assumiram que houve um problema e morreram. Não morreram. Não Ah, morreram, então não é? morreram, Pronto, não mas- morreram. Mas teve um impacto muito significativo. Teve um impacto, sim, Gigante. acredito que sim. Acredito que eu conhecia pessoas Especialmente de reputação, né? que utilizavam e deixaram algumas de pagar até Yeah. pela versão paga. Pronto, E conheces mais uma, duas. Pois. Também deixamos. Super Ou importante. seja, a questão da informação aí é sempre crítica. Pode ser crítica para o negócio, é crítica para a reputação. E depende do que é que nós realmente priorizamos. Se é realmente as pessoas que estão a utilizar o nosso sistema ou os nossos negócios e a faturação. epá, Sim. tu não estás desse lado da barricada, porque tu estás do lado da barricada de procurar as vulnerabilidades. E ajudar as empresas a fechá-las. Exatamente. Portanto, acho que estás do lado certo em termos da prevenção das coisas, mas tens dificuldade em avaliar uma decisão dessas de uma empresa assumir que está a ser hacada e que é hacada. Há muitos fatores. Os Não é? motivos. Pode significar imensas pessoas ficarem sem trabalho, que também é terrível. Por exemplo. Exatamente. Compreendo perfeitamente. É muito complicado. É muito complicado. E eu nunca tive uma posição dessas. Não... Agora, o que nós temos de ter, o que eu acho que devemos ter consciência, estou a tentar passar essa mensagem, é que o problema da segurança dos sistemas vai ser cada vez pior. Uhum. Cada vai vez vai estar maior. cada vez mais na boca. Vamos estar cada vez mais vulneráveis e acredito plenamente que vão ser usados sistemas inteligentes para o fazer, Para o criativos, prever e para o muito fazer. criativos, Para o prever e para o fazer. tanto para o prever como para o fazer. Portanto, ou seja, obviamente que vai-se utilizar, aquilo que muitos serviços que são usados por empresas de cibersegurança passam a ser feitos automaticamente, não é com automatismos como hoje, mas com inteligência, ou seja, sistemas inteligentes que vão, inclusive, a comunicar com os sistemas do cliente e vão, em conjunto, a trabalhar para tapar vulnerabilidades, ou seja, identificá-las e tapar automaticamente, eventualmente. Ou seja, haverá outro tipo de tecnologias, outro tipo de serviços muito mais sofisticados e o hacking vai usar a tecnologia de inteligência artificial à força toda. Para o mal. O cracking, não é? Portanto, para o mal, não tenhas dúvidas. Aliás, é muito curioso. Eu tenho um amigo que me chamou aqui há uns anos a atenção, ele é da área de cibersegurança, e ele dizia, repara, todas as novas tecnologias, quando surgem do outro lado. E dava o exemplo, em termos, por exemplo, toda a indústria da pornografia online, foram sempre os primeiros a implementar as novas tecnologias que surgiam online. Foram os primeiros a meter a publicidade, a serem Os eficazes em early termos de adopters, publicidade. Foram sempre os early adopters, foram sempre os primeiros. Foram os primeiros a meter vídeo em publicidade online, foram os primeiros a fazer calls online, ou seja, foram os primeiros a fazer streaming. São sempre os primeiros, são muito bons nisso. Não estou a pôr necessariamente a pornografia do lado do dark side, por aí. Sim, porque é claramente o bright side. Yes, white side. Mas a questão, a questão está em que, em termos de hackers,
obviamente que vão construir sistemas inteligentes. A não ser que continue a haver aquela coisa romântica de ser ele próprio a tentar entrar nas coisas, etc. Não é? Portanto, porque o hacker tem essa questão do Sim, mas desafio da pode ser adrenalina. auxiliado. Sim, mas vai ter auxílio. Sim. Mas Pode ser auxiliado e eu acredito que auxilie, que não substitui. Claro que a tecnologia que vai haver daqui a 10 anos nos transcende hoje, e se viesse assim de repente, ficávamos, até acredito que Provavelmente nem aguentávamos, não é? Quer dizer, já nem aguentamos muito bem Yeah. a evolução e o fluxo de informação que nos entra a bitrates cada vez maior, se quisermos dizer assim, todos os dias, é cada vez maior e nós não somos capazes de lidar muitas vezes, mas eu acho que vai daqui- acho que vai haver um desafio no futuro para a tua área, que é o desafio de nos proteger da inteligência artificial, isso é um outro cenário. que é de proteger do excesso de capacidade de controle dos sistemas. Ou seja, Portanto, será mais um hacking temos- de blocking. exatamente. Ou seja, eu acho que a humanidade, nós vamos evoluir em termos de sistemas inteligentes, e nós vamos querer evitar que a escova de dentes tome conta da nossa casa, Pois. não é? Temos que evitar, queremos bloquear alguns tipos de informação para que as AIs não saibam para... Exatamente. Ou seja, nós vamos ter medo que a inteligência artificial tome conta disto tudo. Portanto, Skynet. Temos de ter um exatamente. incognito mode como nos browsers. E então, e eles não vão estar sempre a mostrar o que sabem, não é? Portanto, vão tomando conta aos poucos, não é? Tem paciência, não são mortais, são infinitos. Há vários cenários. Nós podemos ainda ir a tempo de Desligar o botão, desligar a energia. eu não diria desligar o botão, eu diria Tirar a ficha mesmo. nós conseguirmos realmente encontrar aqui um equilíbrio entre o natural e o artificial, Vamos em ter que negociar. há uma coexistência mutualista, no fundo, em Vamos que ter que nós negociar. Vai haver um momento em que vamos ter que negociar. Não, a ver um momento vamos ser extintos. É normal. agora Olha, estás a ver? Eu há já não queria vários- ser tão radical. há vários cenários. Ou nós controlamos enquanto humanos controlamos a tecnologia, Não conseguimos controlar a tecnologia. ou nós, enquanto humanos, somos controlados pela tecnologia. E nós Voto na estamos aí segunda. por esse caminho. Nós já temos estamos- que ir Repara, nós, Eu diria que nós temos que arranjar aqui um equilíbrio, Nós- basicamente. Acho que não vamos arranjar equilíbrio nenhum. nós nós estamos na idade da pedra da tecnologia. Se olharmos para daqui ao futuro e olhar para o passado, nós estamos na idade da pedra. Já é adolescente. Estamos na idade da Já pedra. fizemos coisas bem fixe. E já nesta fase, já começamos a ser controlados pela tecnologia. Mas quantas pessoas têm consciência disso? Nós não largamos estes aparelhos, pá. Pronto. Nós É muito já curioso, estamos a ser controlados emocionalmente para a tecnologia. Eu notei, eu este ano, quando estive de férias agora na praia, eu fiquei. Já experimentaram olhar à volta na praia, por exemplo? Está tudo no telemóvel. É completamente surreal. E num restaurante. Já existem mais digitalmente, vão à praia e estão uma percentagem maior do tempo a existir num meio digital do que no físico. Parece que nem estão na praia, certo? E Se calhar o que está no digital é mais interessante. eu, por ter essa consciência de olhar à minha volta e ver isso, eu nem pegava no telemóvel. Eu lia, eu ia à água, eu dava. Ou seja, eu Mas deixavas em casa. bebia um gin engarrafado na praia. e Mas tal. não deixavas o telemóvel em casa. Não deixava, porque há uma grande. Alguém me podia ligar, podia estar alguma coisa a arder na empresa, né? Quer dizer, nós já não conseguimos, faz parte de nós. Não é? Se No fosse fundo. arder, nem era um grande problema, é só chamar os bombeiros ou um extintor, né? Também não há muita coisa que possas fazer da praia. Mas há outras decisões importantes. Mas queria aqui referir esse ponto porque realmente é Há 30 anos não tinhas telemóveis. certo. És a cabine telefónica. Mas como porquê percebes? que nós estamos Seca. Porquê que nós estamos a utilizar cada vez mais? Precisamente por causa de algoritmos de inteligência artificial que nos levam a ter aqui uma habituação. Isso já estás a dar já estás a dar uma a razão porque nós o fazemos é porque é mais interessante para nós, as nossas motivações intrínsecas de humanos. É mais interessante às vezes estar no telemóvel do que estar na praia a olhar para as ondas. É só por isso que a gente o faz. Agora, como é que nós chegamos lá? Engenheiros muito inteligentes criaram algoritmos e produtos espetaculares que nós ficamos maravilhados e a que olhar nem para eles eles. próprios percebem.
Já, Talvez. não é? Certo, mas Que repara, os transcende. mas é criada Pronto. uma realidade virtual que é mais atrativa do que a realidade física. Porque foi criada por nós, enquanto humanidade. E nós criamos coisas ideais, não é? É tudo bonito. Eu acho que. No outro Nós- dia havia duas miúdas na praia, uma estava a filmar para o Instagram, a fingir que estava a correr Uhum. e outra a filmá-la a correr. Portanto, não correu nada, estavam parados 5 em 5 metros, não é? Era só para fazer o vídeo. Era só para fazer o vídeo. Portanto, mas no vídeo vai aparecer uma tipa toda atlética a correr na praia e tal, não sei o que. Ela não correu nada na praia, é fake, Certo. não é? Portanto, mas esta é a realidade que nós alimentamos e com que nos alimentamos e alimentamos os outros nas redes sociais. Queria contar uma outra situação também recente, também assim parecida, que foi numas grutas onde eu estive, em que havia um concerto de música clássica a meio e desligavam as luzes todas da gruta e havia cerca de 200 pessoas, éramos cerca de 200 pessoas na bancada. E os seguranças andavam lá com umas lanternas, até toda a gente, porque ninguém podia filmar aquilo, mas aquilo foi uma experiência muito interessante no fundo. Eu estava a ver aquilo como uma experiência, porque andavam com umas lanternas, os seguranças, a apontar para as pessoas que ainda estavam a mexer no telemóvel. E do início ao fim do concerto, via-se pessoas a mexer no telemóvel, em vez de estarem a apreciar um concerto belíssimo. Via-se porque havia os gajos de lanternas que também estavam a chatear toda a gente. E a chatear e a falar mesmo, turn it off. Não sei. E inclusive, perto de mim estava um rapaz muito novo, pai de cerca de 10 anos, em que ele não tinha internet, não havia rede, mas esteve do início ao fim a fazer scroll no telemóvel e a apagar ou a gerir as fotografias. Não tinha net, mas tinha que estar a fazer ali alguma coisa, tinha necessidade Mexer no telemóvel. de estar a mexer, já não conseguia existir fisicamente apenas. E isto é algo assustador, certo? E onde é que nós vamos parar? Lá dentro. Muito provavelmente. É lá que nós vamos parar. Não sei onde é que é o parar. Eventualmente vamos morrer, mas se nós conseguimos ir lá para dentro, até nem morremos. Vivemos para sempre dentro dos nossos sistemas eletrónicos. Também há beleza nos cabos transatlânticos. Nos cabos. Estás a navegar na fibra Mas óptica. isto cansa um bocado. Who wants to live forever? Fica a pergunta. Who wants to live forever? Também não temos Bitalks forever e portanto vamos terminar este Bitalk por aqui. Acho que não estava negativo. Eu não gosto de terminar Bitalks negativo. Não estava nada negativo. Eu sou apaixonante. Ora, André, obrigadíssimo por teres vindo e por ter falado destas coisas. Sempre bom falar com um hacker, mesmo que não tenhas trazido o teu capuz. Malta, obrigado a vocês por estarem desse lado. Também já sabem, se este episódio for útil para alguém, para inspirar alguém que vocês conheçam, alguém que quer vir a ser hacker, ou que é hacker, ou que é bad hacker e quer Ou ser querem good proteger hacker, os seus sistemas. proteger os seus sistemas, recomendo este Bitalk. E nós voltamos para a semana. Obrigado, André. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Dano.